Bora lá, galera, vamos acompanhar aqui o debate da vitória do Fluminense. O Fluminense vence a equipe do Sampaio Corrêa por 1-0, gol de Germán Cano marcando novamente pelo Fluminense, né? Vitória importantíssima. Fluminense sofreu no jogo, hein? Vitóriazinha aí bem sofrida, 1-0, né? Jogando contra uma equipe que tecnicamente, na minha opinião, é muito fraca, né? A equipe do Sampaio Corrêa tá na parte de baixo, penúltima colocação do Campeonato Carioca. E o Fluminense é líder isolado do campeonato com 17 pontos, galera. Vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre esse jogo do Fluminense e Sampaio Corrêa. Fluminense, nesse momento, né, mesmo com o jogo a mais do que o Flamengo, não pode ser alcançado na liderança do campeonato carioca, né? E vamos acompanhar aqui a imprensa e depois a gente fala um pouco mais sobre o Fluminense. Segurando, como foi o jogo no Maraca, amigo? Boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite, Gustavo Zupac. Seja bem-vindo ao nosso Sport Center, viu, Zupac? Sempre bom estar com você. É sempre bom estar ao lado do amigo. E estava aqui acompanhando 2 jogos, viu, Edu? O Fluminense e o Vasco jogando contra as piores equipes do Campeonato Carioca sentiram dificuldades para vencer os seus jogos. E o Fluminense, que a gente já viu aí com esses poucos jogos, né, essa pouca minutagem, né, da equipe principal na temporada, também sentiu dificuldades para vencer o Sampaio Corrêa. Venceu por 1-0 com gol do Cano no segundo tempo e um time todo no ataque, né? O Fernando Diniz acabou no segundo tempo, inclusive colocando uma escalação que tinha o André e o Martinelli como zagueiros, o Renato Augusto e o Ganso no meio campo, no ataque o Lelê e o Cano junto com o Douglas Costa, que também foi outro que teve a oportunidade de vestir a camisa do Fluminense. O Fluminense sentindo muitas dificuldades no primeiro tempo, né, de passar pelo bloqueio defensivo da equipe do Sampaio Corrêa. Foi um time que tentou ali, como a gente já conhece, né, tentar abrir espaços colocando muitos jogadores no setor da bola, mas isso requer ainda tempo, né, porque o Fluminense precisa muito do físico para que isso aconteça com muita intensidade, e a falta de ritmo pareceu deixar o time um pouco mais lento. O time que começou já a partida perdendo o Samuel Xavier no aquecimento. Ele seria titular, foi divulgado na equipe titular, acabou sentindo e o Guga começou o jogo. O Guga no final, inclusive, pediu para sair de cansaço. Então o Fluminense ainda, né, tentando fisicamente melhorar essa equipe, mas uma coisa que ainda não mudou é o Germán Cano marcar seus golzinhos, né? E nesse início de temporada, 2 jogos, 2 gols, acabou sendo decisivo. Cruzamento para a área que o Lelê tentou cabecear e sobrou para ele. E sobrando para o Cano dentro da área, ele acaba sendo letal, por isso o Fluminense acabou vencendo por 1-0. Não o convenceu, mas foi uma equipe que buscou o gol até o final, amassou o adversário, sentiu dificuldades físicas, mas Diniz conquista mais um resultado importante para ele ter tranquilidade para arrumar essa equipe nesse início de temporada. Boa, Elton. Ó, a gente tem muito o que tratar aqui. Até 1 da manhã a gente tem muito assunto. Não sai daí não, mas Suderge informa. Substituição no telão à minha direita. Sai Elton Serra, entra Cícero Melo. Direto do Maracanã. Este reencontro, né, do Fluminense titular, já algumas peças já haviam jogado, né? Mas o fato é que a campanha é excelente, é invicta. O Fluminense é líder do Campeonato Carioca com 5 vitórias e 2 empates. Como foi o clima no Maraca nessa noite, Cícero? Boa noite. Boa noite a você, Edu Elias, aos companheiros, Elton Serra, o PAC, ao fã de esporte, especialmente o torcedor tricolor, que compareceu em número razoável ao Maracanã. 20.091 pagantes, 21.213 torcedores presentes, impulsionando o Fluminense o tempo todo. Como já disse o Elton Serra, no aquecimento, o Samuel Xavier queria fazer a sua primeira partida no ano, sentiu dores no joelho e foi, depois que a escalação já estava divulgada, substituído pelo Guga. O Fluminense, você se lembra de um programa que tinha antigamente, saudoso Rui Porto, Ataque e Defesa? O jogo foi assim, ataque contra defesa. Eu não tenho aqui o número exato da posse de bola do Fluminense, mas tenho quase certeza que o Fluminense deve ter tido acima de 80% ou quase 90% de posse de bola. O Alfredo Sampaio, que estreava hoje no Sampaio Corrêa, treinador experiente, colocou ali todo mundo atrás. 2 linhas, uma de 5
e outra de 4 ali na entrada da área, só um jogador ali um pouco mais na frente e conseguiu tirar os espaços do Fluminense. O Fluminense tentou de tudo quanto é jeito, tabelou, triangulou, fez aquelas jogadas pelos lados, pela esquerda, pela direita e nada de conseguir furar o bloqueio. E ainda teve o goleiro, o Leandro Matheus, com 2 grandes defesas, uma cabeçada do Cano e um chute a queima-roupa do Cano. Ele evitou a vitória do Fluminense no primeiro tempo. No segundo tempo, o Diniz fez aquela alteração, sempre que o Fluminense precisa fazer gols, né? Ou tá perdendo, ou tá empatando contra um time de menor investimento. Ele colocou o André na zaga, tirou o Thiago Santos, que é a única alteração nesse time do Fluminense em relação do ano passado. Como o Nino foi vendido para o Zenit da Rússia, por enquanto deve ser o Marlon o titular. Está machucado, dores no joelho. Então o Thiago Santos é o jogador que está formando a dupla diária de zaga com o Felipe Melo, 2 jogadores muito experientes. Aí o Fluminense continuou com essa posse de bola, domínio total. Aos 15 minutos aconteceu a estreia, finalmente, do Douglas Costa, jogador veterano, 33 anos de idade. Ele entrou pela ponta direita no lugar do Keno. E teve uma atuação não mais que discreta, participou de poucos lances, tentou poucas jogadas individuais, atuação, pode-se dizer, apagada. Também não teve muitos espaços para tentar suas jogadas. Depois, ainda fizeram, o Diniz ainda fez outras alterações, Diogo Barbosa no lugar do Marcelo, Lelê no lugar do Felipe Melo. Zagueiros, o Fluminense não tinha mais zagueiros. André e Martinelli, 2 volantes, passaram a ser os zagueiros. E aí, o Fluminense, com o Renato Augusto perdendo um gol feito aos 26 minutos, finalmente chegou ao gol da vitória aos 30 minutos. Um balaço do Cano cruzado que aí não deu para o goleiro, bom goleiro Leandro Matheus defender. E o Fluminense ainda sofreu um sufoco no finalzinho. O jogo nos acréscimos, já perdendo por 1-0, o time do Sampaio Corrêa foi todo para frente, teve 2 ou 3 escanteios e o Fábio ainda conseguiu fazer uma grande defesa, evitando o empate do adversário. Como você disse, Fluminense líder invicto do campeonato, isolado, 17 pontos ganhos, 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates, o ataque mais positivo, 14 gols, 5 gols sofridos. Então o Fluminense está com uma campanha quase que impecável. E volta a campo agora na 8ª rodada, quarta-feira de cinzas, o clássico, o primeiro do Fluminense do campeonato, Fluminense e Vasco, 9h30 da noite aqui mesmo no Maracanã. Uma última informação, o Fluminense está fechando a contratação do Marquinhos, aquele atacante que começou no São Paulo, jovem ainda, está servindo a seleção pré-olímpica do Brasil na Venezuela. O Fluminense está acertando os últimos detalhes para ter o empréstimo dele até o final do ano do Arsenal da Inglaterra. Daqui a pouco a gente volta aqui direto do Maracanã com a zona mista do Fluminense e também a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. Até já, Edu. Até já, Cícero. Obrigado pelas informações. Então, o Diniz, que está aqui no telão, vai aparecer já já ao vivo aqui no Sport Center, falando. Quem fala neste momento? Quem? Abel. Galera. Fluminense, né? Fluminense líder isolado, né? O Fluminense merece, né? A campanha que tá fazendo, soube aproveitar também a garotada, e a garotada que jogou deu conta, né? Deu conta do recado e o Fluminense conseguiu vencer, né? Mesmo jogando com um time sub-20, né? E o Fluminense hoje é líder isolado, o Fluminense vem forte aí pelo tricampeonato, né? O Fluminense em busca do seu 3º título seguido de Campeonato Carioca. Tudo é possível, na minha opinião. O Fluminense é uma equipe muito forte, uma equipe muito qualificada, né? Tá se reforçando. Quem pensava que o Fluminense não iria se reforçar tá enganado. O Fluminense tá correndo atrás de elenco, né? O Fluminense também, que é atual campeão da Libertadores, né? Esse ano o Fluminense não pensa somente em Libertadores, tá pensando em Copa do Brasil e também quer correr atrás do Campeonato Brasileiro. Tudo é possível, né? Ano passado o Fluminense mostrou que mesmo com um time não tão estrelado igual Palmeiras, Flamengo, Atlético, conseguiu buscar Libertadores. Esse ano o Fluminense vai tentar também surpreender as outras equipes novamente, galera. Deixa nos comentários aí se vocês confiam no Fluminense, galera. Será que o Fluminense vai conseguir trazer mais algum título nessa temporada? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Não esqueça também, galera, de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho das notificações.